Muito bem, pessoal. Então, professor Alexandre aqui com vocês mais uma vez, agora falando da dinâmica climática terrestre, né? Então, nós vamos entrar aí nos processos do clima e para a gente começar a falar sobre isso, a gente que já mencionou aí lá atrás algumas coisas, né? Na aula de relevo, na aula de solos, de quanto que o clima tem influência naqueles aspectos, né? Então, para a gente começar a falar disso, precisa ter uma ideia geral, que eu dividi aqui em dois pontos principais, né? De que a dinâmica climática depende da camada de gases que envolve a Terra, né? Então nós temos aí uma camada de gases, isso que é a atmosfera, né? E essa camada envolve a Terra é redonda, então é algo com uma forma arredondada. Não é uma forma arredondada exata, circular, mas ela está em volta do planeta. Tem uma função vital essa camada, se combinada com essa questão do Sol, né, como fonte de energia, como fonte de calor, como fonte da vida. Por quê? Porque alguns gases, como a gente sabe, eles têm a capacidade de concentrar o calor. Esses gases a gente chama de gases estufa, né? Efeito estufa. Vocês veem isso um pouquinho também nas suas aulas aí de biologia, nas suas aulas de química, né? Então, os gases, alguns deles que têm essa função vital, o que a gente chama de efeito estufa, gases estufa. Por quê? Porque eles concentram o calor que o Sol manda para nós. Por causa disso, né, nós vamos ter aqui uma consequência geral aqui, né, que aparece aí, talvez a gente possa dizer, de duas formas. A consequência geral dessa dinâmica do calor do Sol combinado com os gases da atmosfera, esse efeito estufa e tudo mais. Os movimentos da Terra, o fato da Terra ser redonda e fazer um movimento de rotação e de translação, guarde sempre isso, né? São fundamentais para a gente ter essas coisas aqui. Que coisas? Os elementos do clima, um conjunto aí de manifestações, de fenômenos físicos que acontecem na atmosfera. Isso é o que a gente chama de meteorologia, né? O estudo desses fenômenos químicos e físicos, físico-químicos que acontecem na atmosfera. Que fenômenos são esses? Por exemplo, a variação de temperatura, né? Variação térmica, calor, frio, né? A insolação, o quanto que tem de sol batendo em cada época do ano, em cada região, né? Dependendo da estação do ano, né? A umidade, que varia também, tem períodos mais úmidos, tem lugares mais úmidos, tem períodos mais secos, tem lugares mais secos, né? Tudo isso é explicado por esses processos físicos e químicos da atmosfera. A pressão atmosférica também é muito importante saber, isso também varia, muda muito. E quando muda, a gente vai ter também alguns efeitos como o aumento dos ventos, ou a diminuição dos ventos, o aumento das chuvas, ou a diminuição das chuvas. Uma das maneiras de prever chuva, a previsão do tempo, vai chover ou não vai? Tem que observar a pressão atmosférica, como é que está. Né? A pressão mais alta tende a levar, a pressão atmosférica alta, a camada de gases está fazendo uma pressão sobre o solo, pressão atmosférica. Vai levar geralmente ao tempo ficar aberto, o céu sem nuvens, e aí você geralmente não tem chuva. Quando você tem a pressão aliviada, ou seja, menos pressão atmosférica, aí existe a mudança do tempo, o tempo instável, junta as nuvens, pode ocorrer chuvas, né? Então isso para você ter uma ideia de prestar atenção na previsão do tempo, procurar sites climatológicos, aprender mais sobre isso. É um negócio muito interessante. Bom, por que e como que o clima acontece do jeito que acontece nas diversas regiões? Bom, existem os fatores climáticos. Então, fatores são causas. Pensa assim, os elementos são as manifestações, né, desses processos todos. Os fatores são as causas para que isso tudo se manifeste, chuva, vento, tal, etc. Pois bem, fatores que a gente pode colocar para vocês. Latitude é importante, sim. A localização do lugar em relação à linha do Equador. Lembre-se daquela primeira aula que nós tivemos de cartografia, latitude, longitude, coordenadas geográficas. A longitude, então, é também justamente a posição aí em relação ao meridiano de Greenwich e tudo mais.
as massas de ar. Então, a penetração de uma massa de ar frio faz a temperatura cair. Toda vez que o tempo vira, você fica sabendo que houve uma massa de ar frio que veio de alguma região polar ou subpolar. Aqui no hemisfério sul vem do polo sul, no hemisfério norte vem do polo norte, né? Massas de ar. Pode vir também uma massa de ar quente, pode vir uma massa de ar úmido, massa de ar seco. Fiquem ligados nisso aqui também. As massas de ar. Maritimidade e continentalidade. Algo que geralmente as pessoas esquecem, mas é muito importante. A proximidade ou a distância em relação aos mares e oceanos. O que isso implica? Se está perto do mar, vem mais umidade. Umidade com ar, evaporação do oceano, vai sempre levar água para a atmosfera na forma de gases, né? De água evaporada, vapor d'água, que vai ser trazido pelos ventos e vai chegar até outras regiões. Bom, se as regiões forem longe de qualquer mar, de qualquer oceano, de qualquer litoral, regiões distantes, a gente vai falar que são regiões continentais. Quanto mais distante do litoral, mais seco vai ser o ar da região e, portanto, isso vai influenciar nas condições climáticas. Primeiro, que com pouca água na atmosfera, quando esfria, esfria muito, né? Entre uma massa de ar frio, esfria, cai bastante a temperatura, e quando esquenta, esquenta demais, né? Isso é uma das coisas que a gente pode guardar. Altitude, né? Se está muito alto na atmosfera, cada vez mais o calor que é irradiado pelo Sol, absorvido pela atmosfera, uma parte dele não vai ficar na atmosfera, uma parte dele vai ficar no solo, vai ser absorvido pelas rochas, pelo solo, pela biosfera, pelos seres vivos. Esse calor vai ficar aqui numa altitude baixa. Nas altitudes mais elevadas ele tende a se perder. Por quê? Por causa da força da gravidade, que concentra o calor e os gases mais aqui embaixo. São os gases quentes e a própria vida que vai concentrar esse calor. Quando você está lá em cima, você tem menos atmosfera, menos gases, menos calor. Por isso que os lugares altos são mais frios. Pensa em Campos do Jordão, no Brasil, pensa nos picos aí, nas regiões andinas, sempre cobertos de neve lá nos Andes. Então o relevo está associado com a altitude, é um fator que sempre vai influenciar. E as correntes marinhas, né? Correntes marinhas frias têm pouca evaporação. Correntes marinhas mais quentes têm alta evaporação. Corrente marinha está muito ligado com maritimidade, ok? Então aí a gente tem uma compreensão dos elementos do clima e dos fatores do clima. Bom, com isso a gente passa para a segunda parte, que seria pensar nos tipos climáticos terrestres, né? Tipos climáticos terrestres. Então, vamos lá. Como é que a gente vê isso? Os tipos climáticos. A gente tem tipos quentes, tipos mesotérmicos e tipos frios. Mesotérmico, temperatura não quente nem fria, fica no meio do caminho. Mas como é que isso aí se manifesta? Bom, de acordo com as zonas climáticas. E aí a gente tem as três principais zonas aqui, ó, e só comigo. Zonas polares, nas altas latitudes. Alta latitude, você já sabe, volta lá na primeira aula de coordenadas, né? Então, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, nós temos altas latitudes, são as latitudes polares, certo? Então, são climas polares ou subpolares muito frios. Zonas temperadas, é aí que a gente pega o mesotérmico, né? Então, as temperadas, mesotérmicos, né? Entre o círculo polar, né, e os trópicos, entre um e outro, certo? Trópico de Câncer no hemisfério norte, Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. São as chamadas latitudes médias. Olha só, junta tudo isso. Temperado, médio, mesotérmico. Guarda isso. Por que eu estou falando para você guardar isso? Porque a maior parte da população terrestre vive em regiões próximas a isso aí, sobretudo no hemisfério norte. E, para fechar, a zona intertropical, que é a região onde está, por exemplo, o Brasil, entre os dois trópicos, Câncer e Capricórnio, que a gente já sabe onde é, e inclusive a região do Equador, que a gente chama de baixas latitudes, né? O Equador é o zero, tudo que está perto do zero é baixa latitude.
Visualizando isso no mapa, fica bem mais claro de você ver. As zonas climáticas têm os tipos de clima tropicais, climas temperados ou os climas frios ou glaciais.